Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Thales Rodrigues, professor de Física do canal Chamo Físico, lá no YouTube. Tô passando aqui hoje para a gente trocar aquela ideia sobre a prova de Física da ON Ciências, a Olimpíada Nacional de Ciências. Pois bem, se você, assim como eu, é apaixonado pela ciência, se você acredita que a ciência pode sim transformar o mundo, eu te faço o convite então para participar da Olimpíada Nacional de Ciências. Assim como tantas outras Olimpíadas científicas que acontecem no país, a ON Ciência tem como principal objetivo encontrar novos cientistas, os futuros cientistas do nosso país. Além do mais, é uma experiência também para você testar os seus conhecimentos e, por que não, utilizar dos resultados da Olimpíada Nacional de Ciências como forma de ingresso na universidade. Já pensou? Alguns recados importantes aqui então. As inscrições estão acontecendo no site onciencias.org, tudo junto sem acento, onciencias.org, desde o dia 1º de junho e irão até agora o dia 4 de agosto. A primeira fase da ON Ciência vai acontecer nos dias 6 e 7 de agosto, esse ano num formato diferente dos anos anteriores. A primeira fase será 100% online, por conta desse momento delicado que nós estamos vivendo de isolamento social. Além do mais, tivemos uma outra modificação. Nos anos anteriores, a prova ela tinha vários níveis diferentes. A prova, por exemplo, o nível de 9º ano, 1º ano do ensino médio, 2º ano, 3º ano do ensino médio. Esse ano ficamos com um detalhezinho que é o seguinte: os alunos que estão no 3º ano do ensino médio farão uma prova referente aos conteúdos do ano anterior, ou seja, do 2º ano do ensino médio. Deu para entender? Os alunos que estão no 2º ano do ensino médio farão uma prova com conteúdos do 1º ano do ensino médio. Os que estão no 1º ano do ensino médio, conteúdos no 9º ano e assim por diante, beleza? Então nós vamos ter esse detalhezinho justamente por conta desse momento que nós estamos vivendo, tá? Bom, nesse vídeo aqui nós vamos entender um pouco o formato, né, nos familiarizar com a prova de Física da ON Ciências. Eu selecionei algumas questões aqui de provas anteriores, de níveis diferentes, para a gente trocar uma ideia e fazer também uma revisão aqui da física. Vamos começar então? Bora para a primeira questão. Primeira questão, então, uma questão para os alunos do 9º ano, foi a prova de 2019. Veja bem, um elevador foi construído pelos russos para levar pesquisadores a uma grande profundidade na crosta terrestre. Partindo do nível do mar, o elevador desceu com 20 metros por segundo de velocidade, em movimento uniforme, até 80 metros de profundidade. A partir daí, existe uma desaceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado até parar. No vão do elevador, a temperatura T se altera em função da profundidade H, medida em relação ao nível do mar, conforme a relação T igual a 300 mais 0,1 H, onde T é a temperatura medida em Kelvin e H é medida em metro. Considerando que 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin, qual é a temperatura da profundidade máxima atingida pelo elevador? Então a situação é a seguinte, vem comigo moçada. Nós temos lá o elevador que vai descer então partindo do nível do mar, tudo bem? A questão me diz que ele desce inicialmente com velocidade constante de 20 metros por segundo. Desce por 80 metros e aí depois desses 80 metros ele começa a frear com uma desaceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Repare que quando ele começa a frear, a partir da linha verde aqui, ó, ele ainda vai descer um tanto D até parar lá embaixo, beleza? A questão está querendo saber qual é a temperatura em graus Celsius aqui embaixo, ó, quando ele chegar aqui embaixo. Bom, vamos por partes. Primeira coisa, pensando na cinemática desse problema, que é aquela parte da física que estuda os movimentos, né? É possível descobrir esse tanto D que ele desceu ali freando? Claro que sim. É só você olhar e lembrar das equações do MRUV, o movimento retilíneo uniformemente variado, no caso, o movimento retardado. Bom, não sei se você se recorda, possivelmente sim, de uma famosa equação do MRUV que não envolvia tempo. Afinal de contas, eu não sei o tempo que ele vai gastar para frear,
E também não estou querendo saber o tempo. Fórmula que não envolve tempo, você deve se lembrar aí da famosa fórmula de Torricelli. V final ao quadrado é V inicial ao quadrado mais 2AD. Lembra dela? Como é que vocês gostam de decorar? Vovô igual a vovó. Os dois adoram doces. Não é um negócio assim? Enfim, então tá aí. Equação de Torricelli é a equação, então, que não envolve tempo, beleza? Mas, Thales, como é que eu faço para usar a equação de Torricelli? Muito simples, olha só. Velocidade final dele quando ele parar. Bom, se ele parou, a velocidade dele é zero. Tem que ser igual. Velocidade inicial dele, ele estava vindo a 20 metros por segundo. Então, 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, aqui um detalhe, hein? Como ele está freando, a aceleração está contrária ao movimento. Se a velocidade é positiva, então essa aceleração, no caso, ela é negativa. Então, a aceleração negativa, menos meio, vezes d. Ok? Então, tá aí, montei a equação de Torricelli. Ficamos assim, ó. Aqui vai ficar menos 2 vezes meio, vai ficar menos 1. Menos 1 vezes d, menos d. Passa para o lado de lá, vai ficar d é igual a 20 ao quadrado, que é 400. 400 metros, beleza? Então pronto, então d igual a 400 metros. Esse é o tanto que ele vai descer freando, legal? A questão, ela me deu uma formulinha e me disse que a temperatura, ela varia com a profundidade no local. A temperatura em Kelvin é igual a 300 mais 0,1 H, onde H é a profundidade no local. Peraí, qual é a profundidade que ele se encontra nessa posição? Pelo amor de Deus, não vai falar que é 400 metros, né? Porque aí você vai estar esquecendo desse 80 aqui, ó. 480 metros. Então, qual que vai ser a temperatura lá? A temperatura vai ser 300 mais 0,1 vezes 480 metros, ok? Então, a temperatura no local vai ser de 300 mais 48. 300 mais 48, 348 Kelvin. A questão me disse que estava em Kelvin, beleza? Só que nas opções, ele está querendo saber a temperatura em graus Celsius. Eita! Você lembra como que faz para transformar de Kelvin para graus Celsius? Veja bem, a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em graus Celsius mais 273. Vale lembrar, o 0 graus Celsius corresponde ao 273 Kelvin, né? Então, a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Então, saca só? A temperatura em Kelvin vale 348, foi o que nós encontramos. Tem que ser igual à temperatura em Celsius mais 273. Ou seja, a temperatura em Celsius vai ser 348 menos 273. Isso daqui vai dar 75, né? 75 graus Celsius, beleza? Então, 75 graus Celsius é a temperatura nesse ponto aqui embaixo. Resposta da questão, portanto, letra A, 75 graus Celsius. Próxima questão, uma questão para a galera do primeiro ano. Se liga. Os macacos costumam pular de árvore em árvore usando o impulso de um galho que possui um comportamento elástico. Digamos que um macaco, usando esse recurso, pulou do alto de uma árvore com velocidade vertical inicial de 10 metros por segundo e com velocidade horizontal inicial de 8 metros por segundo. Ele chegou na outra árvore na mesma altura que iniciou o lançamento. Desprezando a resistência do ar e considerando a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, qual a distância entre essas árvores? Então vamos lá, mais uma questãozinha aqui de cinemática, questão importante então, principalmente para a galera do nono ano e do primeiro ano. Olha só, a situação é uma questão de lançamento de projéteis, né? Uma questão de lançamento oblíquo. Nós temos aqui duas árvores separadas por uma distânciazinha que eu chamei de A. O macaco ele vai dar um salto de uma árvore para outra, no mesmo nível.
A velocidade inicial nele na vertical é de 10 metros por segundo e na horizontal 8 metros por segundo. Eu chamei de Vx, essa velocidade horizontal, e V0y, essa velocidade vertical. E a questão quer saber a distância entre as árvores. Distância essa que nós chamaríamos de alcance, por isso eu representei por um A, né? O alcance desse lançamento oblíquo. O que é importante que você saiba? Quando o macaco pular, ele vai descrever simultaneamente dois movimentos. Quais são esses dois movimentos? Um movimento vertical de subir e descer, certo? E um movimento horizontal de andar para o lado. O lançamento oblíquo é uma composição desses dois movimentos. Quando você lança alguma coisa obliquamente, essa coisa sobe e desce na vertical e, ao mesmo tempo, enquanto ela está subindo e descendo, ela está andando para o lado. Por isso, ela descreve, então, dois movimentos. É importante que você saiba algumas características desses movimentos, como, por exemplo, o movimento vertical. O movimento vertical ele está sujeito a uma aceleração. É a chamada aceleração da gravidade. Então, é um tipo de movimento retilíneo uniformemente variado, com a aceleração, famosa aceleração da gravidade. E aí eu te pergunto, é possível, com esse dado que nós temos aqui, encontrar, por exemplo, o tempo de subida dele? Bom, para você analisar o tempo de subida, se é subida, você tem que analisar o movimento vertical, certo? É ele que faz subir. Pensa comigo, se é movimento vertical, o que é essa bolinha não, né? É um macaco, né? Apesar de não ter representado aqui. O que esse macaco faz durante a subida dele? Sujeito à aceleração da gravidade, ele vai freando, 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 até que lá em cima, no ponto mais alto, a velocidade dele na vertical vale zero. Então vamos colocar aqui, ó, no ponto mais alto, a velocidade final dele, Vy, vale zero. É a mesma coisa quando eu pego um objeto e lanço esse objeto para cima, né? No ponto mais alto, a velocidade dele vale zero, é o ponto de inversão do movimento, tudo bem? Depois ele vai começar a descer, acelerando, 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 e ele vai chegar nessa árvore aqui com uma velocidade vertical para baixo. Como é no mesmo nível, a situação é bem simétrica. Tudo que ele freia daqui para cá, ele acelera daqui para cá. Mas veja bem, é possível encontrar o tempo de subida? Sim. Olhando apenas para a subida, nós poderíamos dizer o seguinte, olha só, olhando para a subida, nós sabemos que V é igual a V0 mais AT, beleza? Vovô é ateu, não é assim que você gosta de decorar? Então, V igual a V0 mais AT. A velocidade final no ponto mais alto vale 0, na vertical. A velocidade inicial valia 10. A aceleração, menos 10 metros por segundo ao quadrado da gravidade, o menos porque está contrário ao meu referencial, né, a aceleração da gravidade, vezes o tempo de subida. Passa para lá, 10ts é igual a 10, então ts é igual a 1 segundo. 1 segundo é o tempo de subida dele, é o tempo que ele gasta para chegar no ponto mais alto. Agora vem cá, se a situação acontece no mesmo nível e você já entendeu que existe uma simetria, quanto você acha que ele vai gastar para descer, filho? 1 segundo também. Então daqui a gente tira como conclusão, vamos colocar aqui, ó, que o tempo total de voo vale 2 segundos. 1 segundo para subir, 1 segundo para descer. Esse é o tempo total que ele fica no ar, é o tempo total de voo, 2 segundos. Mas a questão não quer isso. A questão quer saber a distância entre as árvores. Mas pera lá, essa distância entre as árvores não é uma distância horizontal? Então, para identificá-la, eu tenho que olhar agora para o movimento horizontal. O movimento horizontal não está sujeito a nenhuma aceleração. Por quê? Porque a única aceleração que existe durante todo esse movimento é a aceleração da gravidade, que é vertical. Então, na horizontal, se não tem aceleração, qual é o tipo de movimento? Movimento retilíneo uniforme. Ou seja, a velocidade é constante. Velocidade constante, beleza? E se é velocidade constante, qual é a única fórmula que você sabe? Deus vê tudo, né? A distância é igual a velocidade vezes o tempo. Então, a distância que ele vai andar na horizontal, que é o que a gente chama de alcance, é igual à velocidade dele na horizontal, que é constante. Inclusive, olha só, um detalhe importante, no ponto mais alto da trajetória, na vertical vale 0, mas ele continua tendo o Vx de 8 metros por segundo. Esse Vx ele existe durante todo o movimento. Durante todo o movimento tem a velocidade
horizontal, beleza? Ela é constante, tá? Então, o alcance, que é a distância percorrida na horizontal, vai ser a velocidade da horizontal, que é o Vx, vezes o tempo total que ele ficou no ar. Ah, agora tá fácil demais, Thales. Porque o Vx eu já sei que vale 8. E o tempo total que ele ficou no ar nós calculamos, 2 segundos. Então, distância entre as árvores, 16 metros, beleza? Então, 16 metros é a distância entre as árvores. Voltando então à questão. Resposta, portanto, letra D de jeans. Então tá aí, letra D, 16 metros, é a resposta dessa questão. Bora para a próxima. Ó, para a galerinha agora do segundo ano aí, nossa, separei uma questão aqui bonita, hein? Um raio de luz atinge em uma face de um prisma sob ângulo de incidência de 45 graus e emerge por uma outra face sob ângulo de refração de 60 graus conforme a figura. Determine o índice de refração do material que constitui o prisma. Bora lá! Olha só, moçada, essa questão aqui ela é muito legal. Ela tem uns detalhezinhos matemáticos aqui de trigonometria, bom para a gente lembrar. Veja bem, nós temos aqui um prisma, então, que é feito de um determinado material, que eu não sei que material que é, na verdade a questão está querendo saber qual é o índice de refração desse material. Do lado de fora é vácuo, vácuo você sabe, a questão não falou, mas o índice de refração ele é igual a 1, beleza? O raio de luz incide aqui formando com a normal 45 graus, lembrando que a normal é aquela reta imaginária perpendicular à superfície, né? E ele sai aqui formando com a normal também 60 graus, né? 60 graus. 90 graus é o ângulo aqui em cima, beleza? É um prisma aqui retângulo, tá? Com ângulo aqui de 90 graus. E ainda marcamos aqui na figura esse ângulo alfa e esse ângulo beta para cada uma das duas refrações ali que acontecem, beleza? Tô querendo saber qual é o índice de refração. Mas uma coisa acaba angustiando os alunos, porque eles pensam assim, tá, Thales, vamos lá. No estudo de refração, nós temos a chamada lei de Snell. Snell, lembra dela? A lei de Snell relaciona ângulos e índice de refração em uma determinada refração. A lei de Snell ela pode ser escrita da seguinte forma, ó. Vamos colocar aqui, ó, lei de Snell. Lei de Snell. Ela pode ser escrita da seguinte forma. N1 vezes seno de θ1 é igual a N2 vezes seno de θ2, ok? Essa é a chamada lei de Snell. Índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração, tá? Quando a gente olha para essa refração aqui, ó, como é que ficaria a lei de Snell então? Vamos montar? A lei de Snell ficaria assim. Índice de refração do meio 1, que é o vácuo, vezes o seno de θ1, que é 45 graus, tem que ser igual ao índice de refração do meio 2, que é o do material que eu quero, vou chamar de Nx, vezes o seno de alfa, que é esse ângulo aqui. Legal? Lembrando que eu não sei nem quanto vale o ângulo alfa, nem quanto vale o N do meio x, Nx, tá? Que é o que eu estou querendo saber. Ok, beleza. Bom, como é que ficaria essa lei de Snell? Então vamos fazer a continha aqui do lado, ó. Ela ficaria assim, ó. Índice de refração do vácuo vale 1, seno de 45 raiz de 2 sobre 2, tem que ter decorado, tem que ser igual a Nx vezes o seno de alfa. Legal. Como que ficaria a segunda refração? Ah, você já dá conta, né? Vem comigo. A segunda refração ficaria o seguinte, ó. Índice de refração do vácuo, vezes o seno de 60, tem que ser igual ao índice de refração do meio que eu não sei, Nx, vezes o seno de beta. Tá aí a lei de Snell no segundo caso. Lembrando que tanto faz quem é que você escreve primeiro, o segundo, né? Tanto faz porque é uma igualdade, né? Um lado é igual ao outro, então o outro lado é igual a 1, tá? Índice de refração do vácuo vale 1, seno de 60 você tem decorado, raiz de 3 sobre 2, tem que ser igual a Nx vezes o seno de beta. E aí quando você chega aqui, bom, muitas vezes o aluno dá uma travada, porque ele não sabe mais o que fazer. Ele aplicou a física, a lei de Snell, e agora ele tem 3 incógnitas, seno de alfa, seno de beta e Nx. E eu estou querendo saber o Nx, mas desse jeito que está ali, não consigo caminhar não. E aí, o que fazer agora? Bom, aí vem um detalhe matemático que é o seguinte. Olha para essa figura aqui, para esse quadrilátero aqui, ó.
olha para esse quadrilátero. Você sabe que num quadrilátero, a soma dos ângulos internos tem que dar 360 graus, certo? Você já tem 90 aqui, ó. Você já tem 90 aqui da normal, né? Porque a normal faz 90 graus, ela é perpendicular. Você tem 90 aqui. Ora, 90, 90 e 90, aqui só pode ser 90 também, né? Aqui só pode ser 90 também, para fechar os 360 dos 4 ângulos. Legal? Então aqui no meio a gente forma um triângulo retângulo, beleza? Se você forma um triângulo retângulo, você sabe que esses ângulos alfa e beta, eles são complementares. Alfa e beta são complementares. Thales, o que significa mesmo serem complementares? É que se você somar os dois, tem que dar 90 graus, né? Alfa mais beta tem que dar 90 graus, beleza? Eles são complementares. Porque junto com esses outros 90 aqui, vai dar os 180 do triângulo. Ângulos complementares têm um detalhe bem interessante. O seno de um é igual ao cosseno do outro. Ou seja, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Bom, você deve se lembrar disso, né? O seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60. O seno de 60 é igual ao cosseno de 30, não é isso? Se eles são complementares, 60 e 30, para dar 90, né? O seno de um é o cosseno do outro. Opa, então vamos fazer um negócio aqui, ó. No lugar desse seno de beta, quem que eu posso colocar então no lugar do seno de beta? O cosseno de alfa. Então eu vou colocar aqui, ó, o cosseno de alfa, beleza? Então tá aí o cosseno de alfa, então, tá? Tá, Thales, mas e aí, o que fazer ainda? Bom, aí a gente poderia fazer o seguinte, olha só. Você sabe que se você dividir uma equação pela outra, a gente pode fazer isso, é o menor problema, né? Dividir duas equações. É como se eu estivesse pegando as razões, né? Vamos fazer aqui, ó. Se eu fizesse, por exemplo, nx vezes o seno de alfa dividido por nx vezes o cosseno de alfa. O que seria isso, tá? Eu resolvi dividir, então. Vou pegar o nx seno alfa e dividir pelo nx cosseno alfa. Mas calma aí, o que é o nx seno alfa? Nx seno alfa é raiz de 2 sobre 2. E o que é o nx cosseno alfa? O nx cosseno alfa é o raiz de 3 sobre 2. Certinho? Beleza, então tá aí, ó. É uma possibilidade, tá? Podemos, inclusive, cortar esse 2 com esse 2 aqui, ó. Podemos cortar o nx com o nx. Chegamos, então, na seguinte relação, que a tangente de alfa, seno sobre cosseno, é igual a raiz de 2 sobre raiz de 3. Falei que essa questão ia ficar um pouco mais legalzinha a coisa aqui. Então, chegamos na tangente de alfa, o que ainda não resolve muito minha vida, porque eu queria o nx, né? E o nx acabou cortando ali, inclusive. Eita, o que fazer agora? Bom, não sei se você vai se recordar, mas na matemática existe uma relação trigonométrica básica que é a seguinte. O que eu vou fazer aqui? Eu tô achando até que eu vou apagar esse desenho aqui. Deixa eu apagar esse desenho aqui, ó. Que nós vamos precisar dele mais não. Qual é a relação trigonométrica básica, a chamada relação fundamental? Olha só, ela me diz o seguinte, que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo tem que dar 1. Lembra disso? O seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado do ângulo tem que dar 1. O que eu vou sugerir aqui agora? Vamos brincar com essa equação. Vamos dividir todos os membros por seno ao quadrado de alfa. Então ficamos assim, ó. Esse cara dividido por seno ao quadrado de alfa. Esse cara dividido por seno ao quadrado de alfa. Esse cara dividido por seno ao quadrado de alfa. Legal? O que vai acontecer? Ó, podemos cortar esse cara com esse cara. Então aqui vai ficar 1. Mais, vem comigo, cosseno ao quadrado dividido por seno ao quadrado. Você vai ter que concordar comigo que isso daqui é o cosseno dividido pelo seno ao quadrado, certo? Mesma coisa, né? Cada termo ao quadrado é como se eu pegasse a razão deles e elevasse ao quadrado. Tem que ser igual a 1 sobre o seno ao quadrado. Thales do céu, onde é que isso vai nos levar? Vem comigo. Cosseno sobre seno. Peraí,
Isso daqui não é o inverso da tangente, não? Porque a tangente é seno sobre cosseno, né? Aqui você tem cosseno sobre seno, você tem a chamada cotangente, não é isso? Isso daqui, então, se é o inverso da tangente, é o inverso disso daqui, ó. Então, esse termo, ele vale raiz de 3 sobre raiz de 2. Então, vamos colocar aqui, ó. 1 mais raiz de 3 sobre raiz de 2, que é esse termo, né? Invertido, ao quadrado, tem que ser igual a 1 sobre o seno ao quadrado de alfa. Ok? Olha como é que o negócio tá ficando bonito, ó. Ficamos assim, então, ó. Aqui vai cortar as raízes, né? Porque você vai levar ao quadrado. 1 mais 3 sobre 2 é igual a 1 sobre o seno ao quadrado de alfa. Beleza? 1 mais 3 sobre 2 é 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Então é 5 sobre 2, né? Eita, lelê, deixa eu arrumar espaço aqui, ó. Então ficamos assim, 1 sobre seno ao quadrado de alfa é igual a 2 mais 3, 5 sobre 2. Invertendo os dois lados, o seno ao quadrado de alfa é igual a 2/5. Tirando a raiz, o seno de alfa é igual a raiz de 2 sobre raiz de 5. E olha que notícia boa que eu tenho para te dar agora. Você encontrou o seno de alfa, né? Então você pode pegar esse seno de alfa e jogar ele aqui, ó. Beleza? Se você jogar ele ali, aonde você vai parar? Vem comigo. Puxar aqui no cantinho aqui, ó. Ficamos assim, ó. Raiz de 2 sobre 2 é igual a nx vezes o seno de alfa, que é raiz de 2 sobre raiz de 5. Ah, não acredito, Thales. Podemos cortar agora o raiz de 2 com raiz de 2. Passa para lá. Nx é igual a raiz de 5 sobre 2. E tá aí, então, o índice de refração do meio desconhecido. Nx é igual a raiz de 5 sobre 2. Uma questãozinha que ficou um pouquinho difícil por conta dos detalhes matemáticos. Relembrar ali de ângulos complementares, o seno de um é o cosseno do outro, relação fundamental, tangente, cotangente, enfim. Então teve uma brincadeirinha aqui que tornou a questão um pouco mais radical, mas uma questão muito legal sobre refração, então, utilizando prismas. Resposta, portanto, letra C, raiz de 5 sobre 2. É isso, pessoal. Muitíssimo obrigado por assistirem até aqui e uma excelente prova para vocês. Aproveite também para conhecer o meu canal no YouTube, youtube.com/chamofísico. Muito conteúdo te esperando lá. Foi um prazer e até breve.